Imigrantes roubam empregos? Provavelmente você já ouviu algum conhecido dizer algo do tipo, ou um desconhecido na rua, quem sabe na internet. Esse é um pensamento muito comum, mas será que é verdade? Alguns fatos desmitificam essa ideia. No Brasil, por exemplo, os imigrantes correspondem a 0,4% da população. Será mesmo que esse número tão pequeno de pessoas é capaz de impactar a taxa de desemprego? Além disso, o Brasil é um país onde o imigrante tem grande dificuldade em conseguir trabalho, tanto por falta de acolhimento do governo, quanto pelo preconceito da população e de empregadores. Em 2016, um estudo do Observatório das Imigrações Internacionais apontou uma queda de 13% no número de imigrantes com contrato de trabalho formal. Na União Europeia, em 2017, 1,2 milhões de refugiados pediram asilo aos Estados-membros, o que corresponde a 0,2% da população total desses países. Um estudo da OCDE aponta que os imigrantes são muito mais vulneráveis ao desemprego do que as populações naturais do país. Então, se a taxa de desemprego cresce, provavelmente essa taxa será bem mais elevada entre os imigrantes, que em contextos de crise são os primeiros a perder seus empregos, tanto por uma maior vulnerabilidade contratual, quanto por trabalharem em setores de atividades mais sensíveis às crises. A OCDE também aponta que as taxas de desemprego são maiores em países com menor porcentagem de imigrantes, e países com menores taxas de desemprego são os que possuem maior porcentagem de imigrantes, como Canadá, Austrália, Estados Unidos e Suíça. Ou seja, a presença de taxas elevadas de população estrangeira em um país não é um fator explicativo para as elevadas taxas de desemprego. Então, não se pode afirmar que há uma correlação constatada entre desemprego e imigração. Um exemplo apresentado no documento Imigração, Mitos e Fatos, produzido pelo Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intelectual, a ACID de Portugal, ocorreu por lá mesmo, quando a taxa de desemprego passou de 4 para 7% entre 2001 e 2005. Esse aumento foi acompanhado pela não renovação e provável saída de 65 mil imigrantes existentes e um terço dos imigrantes que entraram nos últimos 5 anos. Uma outra forma de encarar a imigração é ver os imigrantes como uma oportunidade de aumentar a força de trabalho e melhorar a economia dos países. Países europeus que registraram maior número de óbitos do que de nascimentos contaram com a chegada de imigrantes para aumentar sua população e, consequentemente, aumentar sua força de trabalho e fomentar a economia do país. E isso não é uma exceção. 13 países da União Europeia registraram esses dados, e somente a Irlanda, a França, a Noruega e o Reino Unido seriam capazes de aumentar a sua população sem a imigração. Segundo as Nações Unidas, até o final do século, a Europa perderá 92 milhões de pessoas na sua população total. Ou seja, a sobrevivência das economias e dos sistemas de segurança social europeias está ameaçada. Então, se por um lado países menos desenvolvidos e com altas taxas de desemprego recebem menos imigrantes e estes são mais vulneráveis às relações de trabalho, os países desenvolvidos que recebem um volume maior de estrangeiros precisam dessa mão de obra para sustentar suas economias.